Pai, por mais uma vez estarmos na Tua casa, Pai, de estarmos Te adorando, Deus. Nós queremos aqui entregar o nosso louvor, entregar a nossa adoração. Venha receber como incenso suave, Pai, para os Teus lábios. Ó Senhor, que Tu venhas reinar em nossos corações, que Tu venhas ser o nosso general sempre, Deus. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ache só ti.
Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de iniciarmos essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja, e vamos estar iniciando com esta oração. Gostaria de convidar todos a estar baixando suas cabeças, fechando seus olhos, entronizando nosso pensamento naquele que é único, digno de honra e digno de glória, que é o nosso Senhor Jesus. Que você possa então, aí onde você está, na sua casa, no seu lar, ou dentro do seu carro, onde você estiver, que você possa parar por alguns instantes e entregar este momento na presença de Deus. Senhor Jesus, nós queremos aqui, Pai, nos unirmos em uma só voz. Nós queremos, Pai, entregar, Senhor, nas Tuas mãos as nossas vidas. Já queremos, Pai, agradecer por tudo o que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai amado, nós queremos aqui nesse momento nos unirmos em uma só voz. Nós queremos, Pai, clamar pela Tua santa presença em nossas vidas, em nosso lar. Nós queremos, Pai, nos entregar nas Tuas mãos. Queremos neste momento também, Pai, entregar esta palavra ao qual o Senhor colocou na minha mente e no meu coração, a compartilhar com a Tua igreja. Que cale-se o homem, Pai, que o Espírito Santo venha falar através da minha vida, Senhor. Eu quero, Pai, nesse momento repreender toda a palavra contrária, todo o espírito de distração, tudo aquilo que não é do Teu agrado, que caia por terra em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais estar entronizando o nosso pensamento, entronizando nossas ações, nossas atitudes na Tua presença, Pai. Esta é a oração que nós unimos nesse momento como igreja e entregamos nas Tuas mãos, que o Senhor venha falar conosco, Pai, de uma forma especial, de uma forma extraordinária, Senhor. Nós queremos nos colocar nas Tuas mãos. Queremos, Pai, nesse momento que o Senhor possa preparar cada coração que assim se dispôs a estar ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor prepare esse coração, essa mente, para que esta mensagem venha cair num terreno fértil, que venha crescer, que venha dar frutos em nome de Jesus. Esta é a oração que nós nos unimos como igreja, clamando pela Tua misericórdia. Sabemos, Pai, que muitas vezes nós não somos nem dignos de estar pronunciando o Teu nome, mas é pela Tua misericórdia que nós nos colocamos a estar recebendo aquilo que o Senhor tem para conosco. Esta é a oração que fazemos no Teu nome. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a vida de cada um que assim se dispôs a estar nesse momento unidos como igreja. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nesta noite está lá em Salmo 116. Salmo 116, a partir do versículo 1. Nós vamos estar lendo até o 6, até o 7. Salmo de número 116, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Seol vieram sobre mim. A aflição e a tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus e compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para comigo. Amém, amados? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir a intenção do coração humano. E quando eu me coloco neste Salmo de número 116, eu vejo um testemunho vivo, um testemunho de alguém que passou por situações adversas, alheias à sua vontade, mas que no momento que ele realmente creu no Senhor, o Senhor respondeu, e respondeu imediatamente a sua oração. Esse salmo trata-se da vida, do testemunho de um rei chamado Ezequias. Se nós formos olhar na palavra de Deus, vamos voltar um pouquinho à palavra, vamos voltar para o livro de 2 Reis, a partir do capítulo 20, do versículo 1. Ali nós vamos ter um contexto, vamos ver algo falando sobre a vida desse rei chamado Ezequias. Quando ele se colocou a estar escrevendo aquele salmo de número 116,
ele estava deixando algo tão especial para mim e para você. Ele estava deixando um testemunho de vida. Algo que realmente aconteceu com ele. Que no momento que ele estava passando uma dificuldade, uma adversidade tremenda. E muitos de nós temos passado nesses últimos dias exatamente esse mesmo tipo de situação. Mas nós vamos ver agora, compartilhando com esse livro de 2 Reis, no capítulo 20, nós vamos ver que essa adversidade, esse momento o qual levou ele a estar escrevendo esse testemunho, é algo muito diferente talvez do que nós estamos vivendo hoje. Ou talvez não tão diferente, para alguns. Porque nós temos visto os testemunhos de várias pessoas aí que estão passando por situações que se colocaram diante de Deus. Se colocaram diante de Deus para que se fossem curadas, porque devido às enfermidades que estão acontecendo, e algumas ficaram enfermos. E receberam também respostas de Deus que estão aí testemunhando, que foram curadas, que estão livres. E isso é bênção, isso é algo tremendo, é algo maravilhoso. E nós vemos também através da vida desse homem chamado Ezequias, que na mensagem, no livro de 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, diz assim, vamos saber um pouquinho de quem foi esse homem. Que naquele tempo Ezequias ficou doente e quase que ele morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Até aqui somente, aonde diz assim, e Ezequias chorou amargamente. Amados, nós vemos aqui algo tremendo da vida deste homem chamado Ezequias, o qual ele testemunhou. Era esse o testemunho de vida, o qual ele relata lá no Salmo de número 116. Aqui nós podemos ver pela base bíblica que em um momento de dificuldade que ele estava passando durante o seu reinado, várias situações adversas durante esse período que ele estava reinando sobre Israel. Muitas dificuldades estavam assolando aquela nação. E uma das principais dificuldades que estava realmente assolando aquela nação era que o povo tinha se distanciado cada vez mais de Deus. E cada vez mais se distanciando mais e mais. E sem falar da própria situação política ao qual ele estava vivendo, que os reis da Síria perseguindo totalmente o reinado dele. Além de toda essa situação que estava acontecendo em Israel, além disso, ainda ele vem e se pega com essa palavra, o qual o profeta Isaías foi levar até ele, que era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer, que ele não iria se recuperar. Ele já tinha, com toda aquela situação que estava acontecendo, ele já não estava tranquilo, ele já não estava em paz. E ainda, além disso, ainda vem essa notícia. Então eu queria que você parasse por alguns instantes, baixasse a sua cabeça e pensasse com você mesmo, aí onde você está, na sua casa, por alguns instantes. Se o Senhor chegasse para você hoje, agora, e falasse para você, chegou a tua hora. Você não vai passar daqui adiante. Você vai morrer. E eu quero te fazer uma pergunta, talvez você fique um pouquinho triste, um pouquinho brabo comigo, e até vou testemunhar algo, irmãos, que muitas das vezes quando nós somos colocados a estar trazendo uma palavra, e muitas das vezes a palavra vem falar diretamente com a gente primeiro, para depois a gente trazer para a igreja. E como tem falado e como fala. E eu me lembro de uma situação que o qual fui direcionado pelo Espírito Santo a estar entregando algo na mente e no coração de um irmão. E esse irmãozinho naquele momento ele ficou muito triste. Ele ficou meio chateado comigo.
Eu vi nos olhos dele como ele ficou chateado. Inclusive, anos depois, ele veio compartilhar, ele veio testemunhar que naquele momento que eu tinha levado aquela palavra até ele, ele ficou com vontade de bater em mim. E aquele momento que ele compartilhando isso, eu tinha visto nos olhos dele. E anos depois ele vem e fala para mim: pastor, aquele dia eu fiquei com vontade de bater no senhor. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, isso não aconteceu. E ele pegou e falou para mim assim que ele tinha entendido. Algum tempo depois ele foi entender o que realmente era aquilo que Deus tinha falado para ele. E o que eu quero dizer com isso? Exatamente como nós estamos vendo aqui na vida de Ezequias. Naquele momento que o Senhor usa Isaías para chegar até ele e falar que aquele dia era o fim, que ele iria morrer. Mas ele faz uma ressalva. Ele fala assim: coloca a tua casa em ordem, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Qual foi a atitude que Ezequias teve naquele momento que ele recebeu essa notícia? Para muitos de nós, quando recebemos uma notícia que não é agradável aos nossos ouvidos, não é aquilo que nós gostaríamos de estar escutando, nós simplesmente nos desesperamos, saímos arrancando os cabelos, para alguns que têm ainda, né? Para alguns que não tem como arrancar cabelo. E isso realmente leva a situações adversas nas nossas vidas. E nesse contexto que eu vejo aqui da vida de Ezequias, nesse momento, quando ele não se desesperou em momento algum. A palavra fala que a primeira coisa que ele fez, ele foi se ajoelhar e foi orar. E nesse momento, quando ele se ajoelha para orar, que ele entrega, que a palavra fala assim, que ele chorou amargamente. E a oração dele foi respondida imediatamente, amados. Imediatamente, porque não deu nem tempo de Isaías sair do templo. Isaías estava dentro do pátio, porque a palavra fala que ele mandou chamar no final do pátio para que ele voltasse e entregasse a mensagem para Ezequias que ele iria ser salvo, que Deus estava acrescentando mais 15 anos na vida dele. E além desses 15 anos que Deus tinha feito um milagre curando ele, além ele ia acabar com toda aquela situação adversa contra os reinados da Síria que estavam perseguindo, aquela situação iria se findar. Além dessa bênção que ele teria se recuperado da sua doença, além disso, daria aquela paz política também durante o seu reinado. E essa oração foi feita de uma maneira tão rápida que ele se ajoelhou e já recebeu a resposta no mesmo momento. E é isso que me salta aos olhos quando eu pego esse texto, irmão, quando eu comecei a preparar essa palavra, que realmente me chama a atenção. Que ele simplesmente, ele orou, ele se entregou, ele não se desesperou. Lá depois, no Salmo 116, que nós iniciamos essa palavra, o testemunho que ele deu, que naquele momento que ele estava passando dificuldade, ele orou, suplicou e o Senhor atendeu. Como isso é tremendo, amados. E como nós vimos o testemunho disso que continua acontecendo. Vemos N situações, inclusive semana retrasada foi compartilhado no grupo da igreja, de pastores de Belém que estavam com enfermidades, foram curados. Para a honra e glória do Senhor Jesus, foram curadas. Mas eu quero dizer, com toda essa palavra, se realmente Deus deu aquela oportunidade a Ezequias, e ele deu aquela ressalva, coloca a tua casa em ordem, e é assim que o Senhor está falando para mim e para você também hoje. Ele quer que eu e você também tenhamos essa mesma oportunidade que Ezequias teve, que ele começa o texto, ele começa dando essa palavra, dizendo já no início: ponha em ordem a sua casa. Isso está dizendo, amados, é momentos que o Senhor também está falando para nós, da mesma maneira que falou com Ezequias, de colocarmos a nossa casa em ordem. Eu não sei qual situação você tem se encontrado, não sei o que te leva a você entender quando fala-se colocar a sua casa em ordem. Sabemos que Ezequias, através do seu testemunho, naquele momento que ele estava fazendo aquela oração, ele começa aquela oração falando da sua fidelidade, do seu comprometimento que ele tinha com o Senhor, que ele tinha conseguido restaurar toda Israel, ele tinha conseguido fazer uma reforma em Israel, porque se ele fosse seguir pelo contexto familiar, o qual seu pai Acaz era um rei que foi abominável aos olhos de Deus, fez tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que não prestava, Acaz fez.
E Ezequias foi criado do lado da casa, era o pai dele. Mas mesmo assim ele foi um homem muito bom. Um homem o qual entendeu os propósitos que Deus tinha e foi usado para restaurar Israel. Porque naquele tempo de Acás, todos estavam sendo se desviados. A idolatria era muito grande. Cultos a deuses pagãos. E Ezequias conseguiu colocar isso tudo no lugar. Ele conseguiu fazer uma restauração. Ele conseguiu trazer aquele momento que estavam vivendo aquele povo, o momento que estavam se distanciando de Deus. Ele conseguiu trazer tudo novamente. Ele conseguiu trazer a presença de Deus, restaurar várias situações. Esses cultos pagãos já não existiam mais. A idolatria se findou. E ele foi um homem que realmente foi usado por Deus. E naquele momento da oração ele coloca a minha fidelidade, a minha sinceridade. E isso Deus escutou. Deus levou em consideração tudo aquele trabalho que ele tinha feito. E é assim que o Senhor leva em consideração a minha vida e leva em consideração a tua vida. Mas isso também não quer dizer que nós também estamos livres das situações, das enfermidades que estão ocorrendo. Mas o que eu quero dizer é que exatamente como aconteceu com Ezequias, que naquele momento que nós realmente clamarmos o Senhor, Ele vai estar junto conosco. Ele vai estar ali juntinho para nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Porque nós vemos no contexto que a primeira coisa que acontece na vida de Ezequias é dada uma ordem para ele. Para que ele saísse daquele local, para que ele fosse e preparasse um emplasto de figo. O que ele faz? Ele sai dali e vai e prepara esse emplasto de figo. Ele está fazendo a parte dele. Deus fez a parte dele. Demonstrou a cura para ele. Mas ele precisava fazer a parte dele também. E ele foi e fez. E Deus abençoou, porque nós vamos ver que Deus deu mais 15 anos para ele. E assim é que eu falo, a partir de hoje, de agora. Da mesma maneira que foi colocado com Ezequias, no início do texto ele fala assim: coloque a tua casa em ordem. Assim o Senhor está falando comigo e com você. Esse tempo que nós temos passado é uma oportunidade que Deus tem colocado para mim e para você, de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, como deu para Ezequias, para você colocar a tua casa em ordem. Quando nós vemos na palavra de Deus, essa palavra citada casa, nós vemos vários exemplos. Que, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, 19, nós sabemos que a nossa casa, nós somos os templos do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus também. Então você, como tem conduzido a tua vida? Como você tem conduzido os teus passos? Este é o momento de você reparar. É o momento de você colocar a tua casa em ordem. A palavra também de Deus também nos cita lá em Josué capítulo 24, 15. Onde diz assim: que eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e você temos servido o Senhor? A tua casa espiritual, o teu reino espiritual tem servido o Senhor? Se hoje o Senhor chamasse você, que chegou o teu último dia, você estaria preparado? Ou quantos anos mais você precisaria para colocar a tua casa em ordem? Amados, isso é muito sério. Isso é algo que nós não podemos brincar mais, não. Alguns tempos atrás, nós fizemos um culto aqui, um culto profético na igreja. Onde nós trouxemos uma resolução de Josué 24, 15, onde ali mencionava a resolução que eu e minha casa serviremos o Senhor, que nós fizemos aqui no papel, colocamos no papel uma resolução, que nós somos responsáveis pela nossa casa. E foi feito um desafio naquele dia, para que eu e você assinássemos aquela resolução, para que nós colocássemos num quadro e para que nós pregássemos na nossa parede, na nossa casa. E hoje eu quero lhe perguntar para você: quantos que estavam naquele culto, que pegaram aquela resolução na mão, assinaram ela, simplesmente guardaram numa gaveta na sua casa, ou aqueles que realmente colocaram num quadro, colocaram na parede, mas estão aplicando aquilo que está naquela resolução? Quantos fizeram isso? Quantos fizeram isso? Eu creio que a maioria, em nome de Jesus, que estava naquele culto e pôde dar sequência. Mas a principal pergunta eu quero te perguntar nesta noite: se você e a tua casa realmente têm servido o Senhor. Se a tua casa ainda há tempo para que nós possamos colocar a nossa casa em ordem.
Não desperdice mais tempo, amados. Coloque tudo isso em prática. Coloque realmente a sua casa em ordem. Desfrute desse tempo que o Senhor tem colocado para mim e para você. É o momento que nós temos que colocar em ação tudo aquilo que nós temos aprendido durante a nossa caminhada cristã. Que eu tenho certeza que muitos de nós têm valorizado muito mais tudo aquilo que nós já temos. E podemos ver que nós podemos viver com muito menos do que aquilo que nós almejamos. E tudo isso é uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Vemos ali pelo contexto de vida que Ezequias não era um homem ruim, pelo contrário, ele era um homem bom, ele conseguiu restaurar todo Israel. E aí eu me deparei com essa palavra, me fiz essa pergunta, mas se ele era um cara bom, por que ele precisa reparar a casa dele? Eu e você muitas vezes também. Mas pequenas coisinhas ainda precisam ser reparadas. E esta é uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você. De repararmos, de colocarmos a nossa casa em ordem. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a parte da sua casa que você tem que colocar em ordem. Não sei se é o teu ministério, não sei se é a tua casa familiar mesmo, se é a tua família, se você precisa pedir perdão. Mas é um momento que você tem para você refletir e para você pôr a tua casa em ordem e desfrutar desse tempo que Deus tem dado para nós, de buscarmos a presença dEle, de estarmos cada vez mais caminhando e podendo dar um bom testemunho. Exatamente como foi a vida desse rei. Que um dia eu e você possamos também dar o mesmo testemunho, que nós possamos seguir um exemplo, o qual o apóstolo Paulo nos dá, que nós devemos ser imitadores de Cristo, como ele foi. Que eu e você também possamos ser imitadores de Cristo como ele foi. Que nós possamos falar isso de boca cheia. Eu sou imitador de Cristo. E esta é uma oportunidade tremenda que Deus está colocando para mim e para você, de nós sermos imitadores dele. Só para encerrar aqui, João capítulo 14, no versículo 1 ao 7, nós vamos ver uma parte de um texto onde diz assim, que mais me chamou a atenção, que diz assim: pois posso dizer que hoje eu o conheço. Você conhece Jesus mesmo? Você realmente pode dar um bom testemunho como Ezequias deu? Se você já pode dizer que você conhece, que você pode dar um bom testemunho, amém, glória a Deus. Se por um acaso você ainda diz assim que você não conhece, ou que você talvez precise de mais tempo para poder pôr tua casa em ordem, aproveite desta oportunidade que Deus está te dando hoje. Lá em João 14, do 1 ao 7, diz assim: não se turbe o vosso coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for lhe preparar este lugar, voltarei e os levarei para comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E assim o Senhor fala para mim e para você. Se você realmente conhece o caminho, você sabe para onde você vai. Se você ainda não sabe, você tem a oportunidade nesta noite de reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, de reconhecer e aproveitar esta oportunidade que o Senhor está te dando, de você restaurar a tua casa, de você colocar a sua casa em ordem. Esta é a oportunidade que Deus colocou para mim e para você, amados. Nós temos que aprender a desfrutar. Nós estamos de pé hoje, é graça pela misericórdia de Deus. Não é porque eu e você somos fortes, não. Não é porque eu e você somos separados, não. Significa porque o Senhor é bondoso, Ele é misericordioso. E Ele está te dando mais uma oportunidade. Porque Ele é misericordioso. Assim como foi misericordioso com Ezequias. Ele também é misericordioso para comigo, para com você hoje. Hoje é uma oportunidade que Deus colocou para mim e para você. E nós possamos realmente desfrutar desta oportunidade de colocar a nossa casa em ordem. E o dia que chegar a nossa vez, nós possamos falar: eu estou preparado para estar junto com o Senhor, para poder participar desta promoção, ou qual é estar junto do Senhor. Amém, amados? Gostaria de convidá-los a abaixar suas cabeças nesse momento. A gente está encerrando com uma oração.
Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Pai, pelas estratégias que o Senhor tem nos dado. Que apesar de toda essa situação adversa à nossa vontade, nós temos essa estratégia de podermos estar juntos com o Senhor, clamando pela sua misericórdia. E assim nós unimos nesse momento, Pai, que nós possamos vir a aproveitar, a desfrutar, a realmente colocar a nossa casa em ordem, para que o Senhor possa realmente enxergar em nós um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, onde nós possamos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu e minha casa somos do Senhor, que nós possamos ser testemunho vivo da Tua presença, que nós possamos falar igual Paulo falou, que ele é imitador de Cristo como ele foi, que nós também possamos dizer que eu sou imitador de Cristo como Paulo foi. Que assim seja em nossas vidas, meu Pai. Esta é a oração que nós unimos como uma igreja, clamando sim pela sua misericórdia e entregamos tudo nas Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor possa cada vez mais estar conosco, nos dando direcionamento, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, para que nós possamos romper em fé, romper em estatura, romper em graça, para que nós possamos cada vez mais caminhar na Tua direção, meu Pai. Abre, Senhor, nossos olhos espirituais, abre, Senhor, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos cada vez mais estar plugados na Tua presença, Pai. É na autoridade do Teu nome, meu Pai amado, que eu entrego cada família que aqui está nos assistindo, Pai, cada família que aqui está presenciando, Pai, que o Senhor possa estar conosco no nosso dia a dia, que o Senhor possa estar nos cuidando, nos guardando e nos abençoando, Pai. Esta oração que fazemos, entregamos nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos abençoe no Teu nome. Amém. Amém, amados. Deus abençoe em nome de Jesus.